que o MBL abominava o fundão antes, um dos pilares do partido, e hoje vocês defendem o uso, inclusive, desenfreado, como disse o Renato Batista. Nossa, o uso desenfreado. O primeiro ponto, continuamos abominando, nós continuamos contra, eu continuo com um projeto, não retirei o meu projeto de fim do fundo eleitoral, eu continuo sendo deputado que barrou o aumento do fundo eleitoral em 2020, com voto contrário de bolsonaristas, continuo com essa posição, continuamos lutando pela extinção. Fato é, hoje não existe possibilidade de eleger, de ter um projeto político, né, de ter um partido, de eleger pessoas principalmente no norte, no nordeste, mesmo no centro-oeste, se não tiver o uso do fundo. Primeiro porque os outros, né, todos os outros vão fazer campanhas de 2,5 milhões, 3 milhões de reais por candidato. Hoje não há como competir cargos majoritários, a gente quer uma prefeitura, que é o governo do estado, que é a presidência da república, com o sistema atual não tem como competir. Então, não somos nós que escolhemos a regra do jogo. Se eu tô jogando xadrez, eu posso achar que o movimento do cavalo não deve ser um L. Mas é um L. E eu tenho que jogar com aquela regra. Eu posso, no futebol, eu posso defender que não tenha cartão amarelo que comece com vermelho. Mas enquanto eu não mudo aquela regra, que eu ganho as eleições para a federação do futebol para mudar a regra, eu tenho que jogar naquela regra. Então, assim, se eu tivesse pensando, e hoje eu disse isso, se eu tivesse pensando só em mim, na minha eleição, se eu quisesse me eleger deputado pro resto da vida, sem utilizar fundo eleitoral e com um discurso ignorando a realidade, dizendo, olha, gente, não preciso de fundo, acho que todo mundo que usa fundo tá errado, só eu tô certo, eu continuaria ganhando a eleição. Eu tenho uma capacidade de ganhar a eleição sem fundo. Ganhei minhas 2 eleições sem fundo. Agora, eu nunca conseguiria ter colegas, eu nunca conseguiria ter uma bancada no Congresso Nacional, inclusive para impedir aumento de fundo, e inclusive para um dia formar maioria para acabar com o fundo. Então, assim, eu sozinho, por mim, eu poderia manter a pureza e a facilidade do discurso e continuar me elegendo. Agora, se eu quero ter um projeto político, que eu quero ter uma bancada, eu quero ter o presidente da Câmara, eu quero ter o presidente do Senado, eu quero ter o presidente do Supremo, eu quero ter o presidente da República, infelizmente hoje, essas são as condições do jogo. Mas você tem que entender que a pessoa pode se sentir enganada porque vocês sempre bateram nessa tecla de não usar fundão e tudo mais. E mais, não é muito parecido com o que o Lula fez? Falou, vamos abrir o sigilo, e aí ele chega lá e fala, coloca sigilo, não, porque aí, todo mundo faz. Não, mas aí é diferente, sabe por quê? O primeiro ponto, porque nós não enganamos as pessoas dizendo que... Mas era uma... Vocês arrotando virtude. Tipo, não usamos e tal. Vamos lá. Nós não enganamos. Diferente de... na eleição eu falo uma coisa e depois eu faço outra. Nós anunciamos e... Primeiro, nós perguntamos e deliberamos no Congresso Nacional junto com a nossa militância. Quando? Olha, isso foi 2022. Então, e por que veio essa demanda? De onde veio essa demanda? Deixa só ele terminar que eu já vou te falar de onde vem. Então, 2022, que nós tomamos a decisão, olha, realmente não tem como a gente ter um projeto político nacional se, enquanto existe fundo, a gente utilizar fundo. No ano que nós tomamos essa decisão, nós não utilizamos. Nós falamos, a decisão está tomada, já saibam que no futuro isso vai acontecer, mas nessa eleição, né, inclusive mantendo o compromisso que nós fizemos para manter o discurso e aquilo que vocês acreditaram e escutaram, nessas eleições nós não vamos utilizar. Quem discorda dessa nossa decisão, com a justificativa que nós demos, com a militância votando, com os coordenadores do movimento votando, no futuro já vai saber que busque outro projeto, que tenha outro discurso, que acha que seja possível você vencer as eleições e ter um projeto majoritário sem utilizar fundo. Agora, existe um problema prático também, até para essa pessoa que pode ter deixado de acreditar na gente ou nos apoiar. Ele não vai achar candidato. Não tem. É porque é impossível. Existe uma coisa que eu posso falar bastante Vocês sobre foram isso. ingênuos no começo de acreditar que dava pra ganhar? Não, cara, não, porque é o seguinte, ó, eu especificamente, eu fui ingênuo num tweet que eu fiz, que eu falei que independente de quanto fosse o fundo eleitoral, eu jamais pegaria. E novamente, pensando individualmente, é que eu nem vou disputar a eleição, mas se eu fosse disputar a eleição, aqui em São Paulo, a gente tem capacidade de fazer uma vaquinha, conseguir um dinheiro, e como a gente é um deputado, como eu seria candidato de influência digital, com pouco dinheiro dá pra fazer um belo de um barulho. Como o Marçal fez. Com quem? Como o Marçal fez. Barulho. Não me compara com esse cara, né? Mas não, tudo mas bem. você entendeu. É mais ou menos isso. É que ele fez mais coisa além de barulho, né? Ele fez falcatrua, inclusive foi condenado por isso. Sim. Mas enfim, vendeu apoio e tal, enfim. O lance a gente não pensa dessa forma. A gente pensa enquanto projeto. E eu vou ser sincero pra você, cara.
Você que acha que é errado usar o fundo, tal, que eu também acho o fundo eleitoral em si errado, me dê a solução. Eu quero colocar uma bancada de pelo menos 5 deputados federais na próxima eleição. Porque aí eu tenho direito, na outra eleição, de disputar, de participar de debate. É obrigatório me chamar para debate, né? Me chamar alguém do nosso projeto. Então eu preciso colocar 5 deputados. Aí vamos lá. Eu tenho um Faustino no Rio Grande do Norte, que faz um excelente trabalho. O cara é fudido, tal. Recusa todos os esquemas de corrupção local que já ofereceram para ele, tal. Sandro Filho na Bahia, enfim. Temos todos esses caras. Esse cara precisa ser deputado federal. Como que faz para ele ganhar a eleição se absolutamente ninguém do estado dele vai abrir mão disso? E aí, por que eu tô falando que eu fui um pouco ingênuo? Quando a gente falava de abrir mão do fundão, o fundo na época era de 1,1 bi. Era 1,1 bi. Aliás, desculpa, era 1,9 bi. O Bolsonaro foi lá e aumentou esse fundo para 2 e pouquinho. Se não me engano foi 2,8, eu não lembro o primeiro aumento. Que foi aquela história do Flávio Bolsonaro, que ele votou errado, pessoal. Ele apertou o botão errado na hora de votar o aumento. Em 2 vezes, 2 turnos. Depois o Bolsonaro aumentou para mais de 5 bilhões de reais esse fundo. Só o PT, na eleição passada teve 1,1 bi de fundo. Só o PT. Então, chegou numa proporção onde simplesmente não dá. Simplesmente a nossa atuação de internet ou de vaquinha online que a gente consegue até aqui em São Paulo, ela simplesmente não dá. Então a gente tem uma escolha muito simples para fazer e é uma escolha verídica. Ou a gente continua disputando a eleição sem usar fundo e perde, ou a gente usa o fundo, ganha e acaba com o fundo. É isso. O Milei fez isso. O Bukele fez isso. Eu quero seguir esse caminho. Pô, eu discordo, doutor. Cara, eu respeito que você discorda. Eu não vou achar que você é um cuzão, tá beleza. Nós discordamos disso. Você não me apoia mais? Tudo bem, cara. Então, você vai ter que anular teu voto, porque não tem ninguém pra você votar que não vai usar o fundo, cara. E outra coisa, você quer ver, você até falou, em que contexto vocês tomaram essa decisão? 2022 a gente decidiu não pegar o fundo, tal, de novo, ninguém pegou, tal, tudo certo. Aí vimos toda a galera que falou que não ia pegar fundo, que era contra fundo, pegando muito dinheiro de fundo. Carla Zambelli, sei lá, os bolsonaristas todos, tal. O que aconteceu com essa galera? Ampliaram a votação. Então ficou muito claro, irmão. O eleitor brasileiro, ele não tá ligando muito para quanto de fundo você vai pegar. Então, nesse game, onde tem essa regra, como é que eu faço para ganhar a eleição, bicho? Eu tenho que disputar e tenho que ganhar para mudar as regras do jogo, que é o que a gente quer.